Meditação sobre Atos, capítulo 20, versículo 24. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, para mais um devocional diário, momento em que investimos minutos de qualidade refletindo na mensagem da Palavra de Deus. Assim como oramos manhã e noite, dos momentos devocionais, nos dedicamos a meditar naquilo que a Bíblia tem para nos dizer, para que a nossa comunicação seja completa. Através da oração falamos, através da meditação na Bíblia ouvimos. Quero encorajá-los a multiplicarem essas pequenas porções para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. E também quero encorajá-la para acessar maiores bênçãos. Leia capítulos inteiros, estude a Bíblia. É fundamental, é essencial para a sua fé em Cristo ser fortalecida, para você conhecer mais o seu Deus, para você ser fortalecido e para que Jesus seja formado em você. Vamos pensar sobre a vontade de Jesus, porque esta precisa prevalecer sempre. À luz desse texto de Atos, vamos refletir naquilo que precisa ser a nossa prioridade. Paulo chama os presbíteros, os anciãos da igreja, e assim que eles se achegam, ele relembra como foi a conduta dele desde que chegou na Ásia e como ele se comportou o tempo todo. Ele fala do serviço dele com amor, com humildade, com as lágrimas, apesar das lutas, das tentações, das ciladas que os judeus criavam para Paulo. Ele diz que em nada, por razão nenhuma, ele deixou de anunciar e ensinar, tanto nas casas quanto publicamente, acerca da fé em Cristo Jesus, do arrependimento para com Deus. E naquele momento Paulo relata que ele iria para Jerusalém, dirigido pelo Espírito, sem saber o que lá esperava por ele. A única certeza que Paulo tinha e que o Espírito Santo de cidade em cidade revelava a ele é que esperariam por ele prisões e tribulações. E aí, no auge dessa fala, ele diz: olha, apesar de tudo isso, apesar da única certeza, da única convicção que eu tenho é o sofrimento, são os açoites, as prisões, mas, e esse é o ponto de reflexão para nós nesse momento, em nada dou valor à minha própria vida. O importante é que eu cumpra a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão que Paulo se refere era essa: anunciar as boas novas da graça de Deus. Portanto, para Paulo, o importante era que a missão se cumprisse, se completasse, que a vontade de Jesus prevalecesse, não que ele fosse bem tratado, bem recebido, protegido, livrado, guardado, mas que ele entregasse o resultado, aquilo para qual Deus o chamou a fazer. Meu irmão, minha irmã, meditando nesse texto, eu te pergunto: a sua vontade tem sido que Jesus prevaleça, que a missão se cumpra, que as boas novas do Evangelho sejam anunciadas? Aplique o seu coração a essa meditação, vasculhe sua alma à luz da Palavra de Deus, ou a sua vontade é o reconhecimento? Sonde sua motivação, seja honesto consigo mesmo, meu irmão, minha irmã. Você está a sós com Deus aí nesse momento, enquanto passa em revista a sua vida e medita à luz da palavra. A motivação com que você se move para fazer as coisas que faz é o status, a fama, o reconhecimento,
os elogios, o crescer na estrutura denominacional, obter novos cargos, melhor remuneração, falando daquilo que você tem que fazer para Deus no reino. Que essa meditação não se aplique para aquilo que é a sua carreira secular. Fala do teu ministério, do teu chamado. Ou você ainda não tem convicção e não trabalha na obra de Deus? Se for esse o caso, falamos disso em outro momento. Mas eu me volto aqui especialmente para aqueles que têm servido na casa de Deus. Qual a vontade que você tem buscado que prevaleça, a sua ou a de Cristo? Mas um ponto antes disso, você conhece qual é a vontade de Jesus para a sua vida ministerial? Para aquilo que você foi chamado, vocacionado, recebeu dons e talentos para executar? Paulo tinha clareza que a missão dele era anunciar a boa notícia da graça de Deus para judeus, gregos, para os presbíteros de Éfeso, de cidade em cidade. E ele tinha ainda a convicção e a clareza de que a única certeza nessa caminhada eram os açoites, os sofrimentos, as muitas tentações, as lutas impostas, as perseguições, os tempos difíceis. E ele tem condição de dizer para todos que ele foi exemplar na forma como ele se portou, a despeito de todas as situações, diariamente. Por muito menos, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós optamos por que prevaleça a nossa vontade. A vontade de parar, de abandonar, de dividir, de não continuar, de não fazer com excelência, de revidar, de não sofrer a agrura, a angústia, a perseguição, a afronta, a dor, talvez a ignomínia, a vergonha. Quero te encorajar a seguir, a ser um imitador de Paulo, deixando que a vontade de Jesus prevaleça sempre e que a missão se cumpra e que você siga anunciando o reino de Deus e o fruto do teu trabalho alcance gerações, assim como a atuação de Paulo fez com que o evangelho se expandisse entre os gentios e saindo de Samaria, Judéia, chegando aos confins da terra, não ficando restrito ao círculo dos judeus, nos alcançando anos depois e continua reverberando nos quatro cantos da terra. Que diligência poderosa, que opção pela vontade que realmente deveria prevalecer. Que essa também seja a sua escolha, meu irmão e minha irmã. Foque na vontade de Jesus, que ela reine e impere a despeito de qualquer outra coisa. Custe o que custar, cumpra a missão que lhe foi dada. Por Jesus, em Deus. Até a próxima meditação.